E o Netflix Vocacional de hoje traz uma abordagem um pouquinho diferente. Geralmente meus comentários são voltados aos jovens, mas hoje a gente tem recados muito especiais para os pais e para os educadores. O filme de hoje é o Coach Carter, Treino para a Vida. Carter é um treinador de basquete com métodos um pouquinho diferentes do tradicional e ele entende que não basta ter ótimos jogadores de basquete dentro de quadra, mas que ele também precisa ter excelentes alunos dentro da sala de aula. E para isso, ele impõe algumas regras para que os garotos possam jogar. Eles têm que ter boas notas escolares, frequentar as aulas e, nos dias de jogo, ter uma vestimenta um pouquinho mais adequada, para que haja um pouco mais de postura. De início, os jovens daquela escola que são bastante rebeldes, eles enfrentam Carter. Eles não aceitam aquelas regras impostas, mas eles acabam cedendo, porque Carter é bastante incisivo. Ele diz que aquelas são as regras para que eles possam jogar basquete. E como eles querem jogar basquete, eles acabam aceitando essas regras. Vencidos os alunos, Carter enfrenta os pais desses alunos. Os pais, eles não concordam com essas regras, eles entendem que seus filhos gostam muito de basquete, que eles jogam muito bem basquete e que isso não pode ser tirado deles. E, consequentemente, se for exigido deles notas muito boas, eles vão acabar perdendo a única coisa que eles amam. Mas Carter é muito forte e se mantém. Eles precisam cumprir essas regras para poder jogar no meu time. E acaba levando isso numa boa, e de certa forma, mesmo um pouco a contragosto, ele acaba conquistando o apoio dos pais. E em vários momentos do filme, o Carter ele enfrenta problemas com a direção da escola. A diretora, ela não acredita que o método dele seja eficaz ou que seja necessário. Ela entende que basquete é a única coisa que aqueles meninos têm. Então, que eles não precisam se sair bem na escola, porque afinal de contas, muitos nem vão se formar, muitos não vão ter um futuro, muitos não vão ser nada na vida. Então, não há necessidade de que aquilo seja exigido. E Carter é muito forte nisso, ele bate firme nessa tecla. Aqui não temos só jogadores de basquete, aqui temos alunos e eles precisam ir bem sim dentro de sala de aula, senão eles não podem jogar no meu time. Com isso, o que vem a mensagem para os pais? Os pais eles precisam entender que quando vem alguma imposição da escola, seja de quem for, dos educadores, eles precisam respeitar. Os educadores, eles estudaram para isso, eles se formaram, eles têm técnicas para que o melhor para os filhos aconteçam, o melhor para os seus alunos, né, aconteçam. Então os pais têm que aprender a respeitar esses métodos. Eles têm que entender que a escola ela vem sim como uma educação complementar a que acontece dentro de casa. E cada um tem seu estilo, cada um tem seu método. Os pais, eles têm que querer sempre mais para os seus filhos. Eles não podem entender como um ato de cuidado, um ato de amor dos educadores para que eles sejam alguém na vida, que isso seja encarado de uma forma ruim. Eles deveriam agradecer esses educadores por quererem lutar pelos seus filhos, por quererem dar mais possibilidades do que eles têm hoje. Em relação aos educadores e aos coordenadores, diretores de todo o sistema educacional, né, porque é uma rede, né, que trabalha junto nisso, eu sei que as coisas são complicadas hoje, né, seja por falta de incentivo, seja por baixos salários, mas o que levou vocês a buscarem essa profissão? Eu acredito que seja algo ligado ao amor pela educação, que vocês acreditam que a educação ela é base para todo o desenvolvimento de qualquer ser humano. Né? Então, se na época que vocês escolheram, que vocês fizeram essa opção de profissão, vocês não podem perder isso agora. Acreditem mais nos alunos, acreditem que eles são capazes, que eles merecem essa dedicação, que eles precisam ser incentivados. Se eles não sentirem isso de vocês, vai ficar muito complicado para eles levarem para frente. Eles vão tocando as coisas de qualquer jeito, eles não vão aprender, eles não vão se desenvolver. É preciso que vocês acreditem neles e que vocês passem essa força para que eles sintam esse apoio, esse abraço da instituição, da escola, tá? E tem uma outra coisa bastante importante que isso vem para os pais e para os educadores, de uma forma geral. É claro
que tem uma fase da vida em que é necessário obrigar os filhos e os alunos a fazerem tais coisas. Só que essas pessoas, elas vão crescer. Elas vão crescer, vão aprender a pensar sozinhas, independente de pensarem certo ou não. E a gente tem que entender que a gente não vai estar junto deles o tempo todo, né? A gente não vai poder estar do lado fazendo as escolhas e protegendo-os dos perigos que tem. Então, quando a gente obriga eles a fazerem alguma coisa, seja uma tarefa, seja um estudo, seja alguma atividade, a gente precisa ensinar o porquê daquilo. Eles precisam começar a entender o porquê que aquela decisão é acertada, o porquê que é necessário fazer aquela atividade, desenvolver aquele trabalho para o futuro dele. O porquê que isso é importante? Se você incute isso na cabeça do jovem, do adolescente, quando ele estiver sozinho, ele vai ter condições de fazer uma boa escolha. Por quê? Porque ele não é uma pessoa que simplesmente recebeu ordens para determinadas coisas. Ele foi uma pessoa, ele é uma pessoa que aprendeu a pensar. Ele é um ser pensante. E pensando, entendendo a razão das coisas, ele é capaz sim de fazer excelentes decisões para a sua vida, tomar decisões mais assertivas para a sua vida. Então, dá um pouco mais de trabalho sim, mas a gente não pode só impor, a gente tem que ensinar o porquê que aquilo vai funcionar melhor. E você, jovem, vamos às reflexões voltadas a vocês. Você sabia que uma gravidez pode atrapalhar muito seu futuro? É preciso que vocês aprendam a se cuidar. Namorar é gostoso, estar com quem a gente gosta é muito gostoso, só que a gente precisa aprender a ter cuidado. Uma gravidez inesperada, ela pode atrapalhar o futuro de vocês. Quem sabe pode até impedir um futuro brilhante que vocês teriam pela frente. Né? Uma criança é uma bênção, mas ela precisa vir no momento certo, para que até vocês não acabem depositando uma frustração em cima dessa criança. Entendam que as escolhas são de vocês. Então, se você puder se proteger um pouquinho mais nesse período, até que você tenha realmente, né, o seu futuro aí mais desenhado, mais estruturado, vai ser muito bom para você. Além disso, na vida existem regras, né? E regras são feitas para ser seguidas. Se você não consegue respeitar as regras de dentro da sua casa, se você não consegue respeitar as regras de dentro da sua escola, o que te faz pensar que você vai conseguir respeitar as regras da vida? As regras da vida, elas são mais pesadas, elas não são trabalhadas com tanto amor e com tanto carinho que é feito dentro de casa e que é feito dentro da escola. Então, eu te sugiro isso como um treino. Aprenda a respeitar mais os seus pais, os seus irmãos, os seus familiares, a respeitar as regras impostas pelos seus educadores. Entenda que todos estão pensando no seu bem. Ninguém está fazendo isso ou aquilo porque quer te judiar. Eles querem te preparar para que você tenha condições de viver em sociedade da melhor forma possível, da forma mais harmônica, da forma mais tranquila que isso pode ser feito. Então, essa é a sugestão que eu te deixo. E aprenda a trabalhar em equipe. Essa não é a primeira vez que eu falo isso, mas independente de você praticar algum esporte ou não, você tem equipe. E não é só uma, você tem várias. Você tem uma equipe dentro de casa, você tem uma equipe na sua escola, você tem uma equipe na sociedade. Quando um não faz um trabalho bom, isso interfere em todos os outros. Então, seja essa pessoa importante na equipe. Faça a sua parte da melhor forma que isso pode ser feito. Desenvolva o seu trabalho com carinho, com dedicação, com esforço. O trabalho de um reflete em todos os outros. Então, seja essa pessoa que se dedica, que incentiva, que ajuda o outro que de repente não está conseguindo desenvolver de uma forma legal. E, inclusive, se você se sente bom em algo que você faz, pega isso da forma mais positiva, mas não ache que porque você é bom em uma coisa que isso te dá o direito de ridicularizar alguém que você entende que não seja bom. E tem outra coisa, talvez aquela pessoa que você está pensando em ridicularizar, ela realmente pode não ser boa na mesma coisa que você, mas ela pode ser tão boa quanto ou até melhor do que você em outra coisa. Né? Entenda que ser bom é um privilégio, é uma coisa boa, não é para ser usada como uma coisa ruim, tá certo?
Então, esse é o filme de hoje. Ele traz bastante ensinamento, ele traz bastante coisa legal pra gente pensar. E não estou generalizando aqui, tá? Cada caso é um caso, cada família é uma família, cada escola é uma escola, mas entenda que se este é o seu caso, ou que se você conhece alguém que se enquadra nesse caso, fica aí a reflexão, porque a educação é a base de tudo. E espero que isso tenha sido entendido por você e que você propague essa mensagem aí pela frente, tá certo? Então, um bom final de semana para você e até mais.